Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta corda que é a Solinco Mach 10 de 1.25, tá? Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico para troca de equipamentos, raquetes, cordas, customização, tênis, esse tipo de assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no Telegram ou no WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aqui embaixo nos botões Valeu e o botão Seja Membro, que são os botões que você pode acionar ou para participar desse canal de uma maneira mais próxima ou para ajudar esse canal para que ele continue existindo, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta corda. Esta corda é a Solinco Mach 10 de 1.25. Logo que ela começou a ser comercializada aqui no Brasil, nós já pedimos para poder fazer o review, mas tivemos um imprevisto que foi a demora por conta da dificuldade das transportadoras que trabalham para o correio. E aí ela demorou muito para chegar, ficou um tempão parada no transporte e assim que ela chegou, nós colocamos na raquete aqui para poder fazer o teste, para poder fazer o review e apresentar para vocês. Já quero dizer para você aqui que essa corda hoje tem sido muito bem avaliada, tanto nos sites norte-americanos quanto também pelas pessoas que fazem review na Europa. Ela tem sido muito bem avaliada e justamente por isso nós queríamos testar para apresentar para vocês aquilo que o Prestige Man encontrou em quadra jogando com essa corda, tá? Além dessa situação que nós acabamos de descrever, dela ter demorado para chegar, você já deve ter percebido aí, né, que eu tive que comprar a corda. Isso porque aqui no nosso canal nós fazemos as coisas a partir da minha própria disponibilidade, ou seja, esse canal não tem parceria com nenhuma marca, nem nenhum tipo de patrocínio, né, e por conta disso eu tenho que comprar os produtos, né. É claro que às vezes nós contamos com a generosidade de alguns colegas, alguns que emprestam a raquete para a gente testar, vários colegas já fizeram isso e a gente faz questão de agradecer quando apresenta, né, o resultado do teste da raquete que foi emprestada. Também agradecemos aqueles que fazem um tipo de parceria com a gente, mandando, por exemplo, corda, esse tipo de coisa, tornando possível que a gente faça review quando a gente compra uma raquete ou compra uma corda, né, e de alguma forma ela tem algumas vantagens para que a gente possa fazer aqui. Mas nós não temos, como canal, nós não temos nenhum tipo de patrocínio e isso, se por um lado faz com que as coisas demorem um pouco, por outro lado também ajudam o canal, porque aquilo que nós apresentamos aqui é aquilo que nós encontramos em quadro, ou seja, eu não tenho que elogiar nenhuma marca, eu não tenho que dizer que a raquete é boa se não é, eu não tenho que dizer que a corda é boa se não é, eu não tenho que elogiar e nem defender nenhum tipo de marca, porque o canal não tem nenhum tipo de patrocínio, tá? Então, por conta disso, nós fizemos o review desta corda e volto a dizer que só demorou porque demorou para chegar e nós vamos apresentar aqui para vocês aquilo que nós encontramos em quadra, tá? Ela foi testada nessa raquete aqui, essa raquete é a Yonex E-Zone 98 de 2025, né? Ela foi trocada aqui o cabo, o cushion por um cushion de couro, né? Eu sempre gosto de usar couro, troquei o cushion sintético para um cushion de couro e também botei alguns gramas aqui em 2 e 10 horas para que ela ganhasse um pouquinho mais de estabilidade e coloquei a corda, tá? A corda está aqui com 50 libras, ela foi testada em quadras de saibro e também em quadra de hard true, no nível do mar, na cidade onde eu moro, com bolas X1 e também com as bolas Go Coach, tá? Antes de apresentar para você as notas que a gente vai dar para essa corda,
eu vou apenas fazer uma menção aqui que de fato faz com que essa corda tenha um diferencial. O próprio fabricante, ou seja, a própria Solinco, afirma que colocou nessa corda um agente químico que eles chamam de Cloudform, né? Que esse agente químico torna a corda mais confortável sem comprometer a sua manutenção de tensão, ou seja, sem comprometer a duração de jogabilidade da corda, tá? Então, a proposta dessa corda, segundo o fabricante, é ter uma corda que te dê uma boa manutenção de tensão com uma característica de ser mais confortável. Vou apresentar agora para você aquilo que a gente encontrou em quadra com essa corda, tá? Primeiro item é o item da potência. E essa corda tem uma potência muito superior a algumas outras copoles. E aqui eu tenho que dizer para você, como já falamos muitas vezes, que as cordas de copole têm como a sua principal característica dar um pouco mais de controle. Tá? Se você quer uma corda com muita potência, você vai lá para tripa natural, você vai para multifilamento. As cordas de copole normalmente são voltadas para controle. Algumas dão um pouco mais de potência, outras dão um pouco menos. E aqui nesse caso, no caso da Solinco Mach 10, a medida dela aqui é 1.25, eu diria que a potência é bastante boa, tá? Eu daria para a potência de 0 a 10, como a gente faz com a avaliação de raquete, eu daria uma nota 7,2. E aí você pode pensar assim, nossa, mas que nota baixa. Longe disso. Vou te dar um exemplo aqui. Se você pegar, por exemplo, outras cordas que são cordas de excelente qualidade, uma Luxon Alu Power, por exemplo, a potência de uma Luxon Alu Power seria ali entre 5,8, 5,7 de potência, tá? Ela é uma corda de controle, é uma corda que te dá uma boa potência, mas ela é mais voltada para o controle. Essa corda aqui tem essa característica de ter uma potência um pouco mais elevada, tá? E nesse sentido, ela traz uma novidade, porque se você for comparar essa corda aqui, a Mach 10, com as outras cordas da linha da Solinco, como por exemplo a Turbite, a Confidential ou a Hyper G, que são as mais conhecidas, as mais famosas dentro da marca Solinco, essa corda é mais potente do que todas as outras, tá? Se você pegar, por exemplo, Hyper G, Confidential, são cordas muito boas, bom potencial de spin e tudo mais, mas soltam muito menos a bola do que essa aqui, tá? Só para você ter ideia, uma Hyper G eu daria ali uma potência em torno de 6, essa aqui eu daria 7,2, a potência dela é bem maior, ou seja, a bola anda com maior facilidade, tá? Então essa seria a primeira nota e já digo de cara que é um dos itens que mais me chamaram a atenção. A bola anda muito facilmente para uma copole, tá? Se você comparar, obviamente, com cordas de multifilamento, ela dá menos potência. Mas entre as copoles, e principalmente em comparação com as outras cordas da linha da própria Solinco, ela é disparado a mais potente, tá? Então daria uma nota 7,2 para a potência, tá? Os efeitos, spin e slice, principalmente spin, né, que é o que mais é valorizado quando você vai analisar uma corda. O slice não é muito diferente, né, é apenas o efeito contrário, mas o top spin dessa corda aqui também é muito bom, tá? Eu daria para o top spin uma nota 8,7. Daria também a mesma nota para o slice, porque ela funciona tão bem no spin quanto funciona no slice, tá? Então aí você já tem dois itens que se destacam. De um lado, a potência, que é bastante elevada para uma copole, e também o top spin, ou o efeito, né, tanto o slice quanto o top spin, que também, como já é marca registrada da própria Solinco, é uma corda que traz excelente potencial de spin, tá? Isso também acontece com a Confidential, isso também acontece com a Hyper G e até mesmo com a Turbite, que é a mais antiga delas, mas essa aqui mantém essa qualidade, tem um spin muito bom, daria uma nota 8,7 para o top spin dessa corda, tá?
Se por um lado ela tem essa potência um pouco maior que a gente apontou, o controle, por ser uma corda de copoly, o controle não é tão bom assim. Não quer dizer que seja ruim, tá? Eu daria para o controle uma nota 8,1. Ela é, e aí você vai dizer, mas espera aí, se você deu 7,2 para a potência e 8,1 para o controle, então é mais de controle? Não, se você comparar com outras cordas copoly. Vou fazer aqui, por exemplo, uma comparação simples. Se você pegar, por exemplo, uma das cordas que eu mais uso e que eu uso na maioria das minhas raquetes é a Sniper Tour da Grapo Snake, que é uma corda muito semelhante à jogabilidade que você tem com uma Luxlon Alu Power, com a vantagem de que ela tem uma manutenção de tensão muito superior. Se você pegar uma Sniper Tour, ela vai te dar um controle lá beirando os 9, 8,8, 8,9, né? Bastante controle. Aqui você tem um bom controle, mas é muito menor do que cordas voltadas para controle. Não quer dizer que ela não te dê controle, nem que ela seja uma corda de tão alta potência que você não consiga controlar a bola. Pelo contrário, é bom o controle, tá? Mas é abaixo de outras cordas que são voltadas especificamente para o controle. Um exemplo delas é esse que eu acabei de dar, que é a Sniper Tour da Grapo Snake. Essa aqui é inferior em termos de controle se comparado, por exemplo, com a Sniper Tour, tá? Então, se eu dei aqui 7,2 para potência, que é bastante alta, digamos assim, e 8,1 para o controle, você já viu aí que ela está relativamente equilibrada, tá? Mais potência, mas um bom controle, tá? Diferente do que acontece com outras cordas que tem um controle muito alto e por conta disso uma potência muito baixa. O que acontece com a maioria das copolys, tá? Que são voltadas para controle e não para potência, tá? Então o controle é bom, mas não é tão bom quanto a potência, que é maior do que aquilo que a gente esperava, tá? Outro item dessa corda que me chamou a atenção foi o conforto. E aqui, aquele item que a gente apresentou no início, que é comentado pelo próprio fabricante, que é o agente químico que faz com que a corda seja mais confortável, de fato funciona, tá? É uma corda muito macia, muito gostosa de jogar. Eu estou aqui usando uma raquete que não é uma raquete dura, né? Uma rigidez 63, mas com cushion de couro, o que faz com que ela não seja tão confortável como se fosse com um cushion sintético, e mesmo assim nenhuma dificuldade em termos de desconforto, pelo contrário, bastante macia, daria para o conforto uma nota 8,5. E aí eu tenho que dizer para você que o conforto para uma copoly é excelente. E portanto, aquela ideia inicial do fabricante em fazer uma corda com uma potência maior e também com um conforto maior com essa adição do agente químico, funcionou muito bem. O conforto dela é excelente, tá? E funciona muito bem. Eu daria uma nota 8,5, uma das copolys mais confortáveis. Não sei ainda qual é a medida dela em termos de rigidez, não encontrei ainda essa informação, mas em quadra ela é bastante confortável, nenhuma dificuldade. Daria uma nota 8,5, excelente conforto para uma copoly, tá? Próximo item, o fio, ou chamado touch, né? Essa corda, por ser um pouco mais elástica, por ser um pouco mais potente, embora tenha um bom controle, ela tem um fio bom, tá? Não é espetacular, maravilhoso, mas é bom. Eu daria uma nota 8 para o fio. Quando você precisa fazer um drop shot, quando você precisa fazer um approach, que a bola chega no meio de quadra e você tem que fazer o approach para a bola ficar profunda, nenhuma dificuldade. O fio, a troca de direção quando você precisa ter a noção do que está acontecendo, funciona muito bem, tá? Eu daria uma nota 8 para o fio. É bom, mas não é espetacular, né? Talvez inclusive por conta dessa potência um pouco adicional, o que acontece às vezes com mais presença do fio nas cordas que são mais voltadas para controle, tá? Outro item que me chamou a atenção é a duração da jogabilidade. E aí, isso tem a ver com a manutenção de tensão, tá? Então, aquela ideia do fabricante de adicionar um agente químico
que não comprometa a duração de jogabilidade também funciona. Desde do treino com bolas mais pesadas contra colegas que batem bolas mais pesadas do que eu, até a troca de bola com um jogador do mesmo nível, né? Ela se mantém com a mesma performance, a jogabilidade não caiu em nada, continua com a mesma jogabilidade e, portanto, a manutenção de tensão é muito boa, o que faz com que a duração de jogabilidade seja também excelente. Eu daria também uma nota 8,5 para a duração de jogabilidade ou manutenção de tensão, tá? Ela continua com a mesma performance, mesmo jogando contra jogadores que batem pesado, mesmo com treinos com colegas que ficam só passando bola, ela se mantém com a mesma jogabilidade, com a mesma performance, sem nenhum tipo de prejuízo, tá? Daria, portanto, 8,5 para a duração da jogabilidade desta corda, tá? A durabilidade dela, exatamente, não o tempo de manutenção de tensão, a perda de tensão, mas a durabilidade dela, eu daria uma nota 8. Tá? Já usei bastante aqui, né? Já está começando a se desgastar, mas ela ainda não deu sinal de quebrar. Tá? Diria que a durabilidade normal dela é bastante boa, né? Eu daria uma nota 8. É uma durabilidade, diria, até um pouquinho acima da média para uma Coppoly. Normalmente as minhas cordas têm uma durabilidade ali em torno de 7, 8 horas, né? E aí ou ela perdeu tensão ou ela quebrou, né? E aí eu diria que essa corda aqui tem uma durabilidade bastante boa, daria uma nota 8 para ela, tá? Para quem eu indicaria essa corda? E aqui eu tenho que dizer para você que as ideias fundamentais de produzir essa corda, só lembrando aqui que tem um jogador profissional que usa essa corda, que é o norte-americano Brooksby, que até recentemente ganhou um dos torneios da ATP, né, jogando com ela na main e uma tripa natural na cross, né? É uma corda que já é usada inclusive por jogador profissional, tá? E para quem eu indicaria essa corda aqui? Eu indicaria para jogadores intermediários avançados e para jogadores avançados que queiram principalmente um excelente spin, como é característica da maioria das cordas da Solinco. Essa aqui não perde em nada nesse sentido para as outras cordas da Solinco. Que queiram também uma potência destacada para uma Coppoly. Você não vai encontrar essa potência em nenhuma das outras cordas da Solinco, né? E em poucas cordas de outras marcas você vai ter a mesma potência que você tem nessa corda, e que queiram uma corda que também tem um conforto acima da média para uma Coppoly, tá? Se você é um jogador nesse nível, intermediário avançado ou avançado, que queira privilegiar spin, boa potência para uma Coppoly e um conforto acima da média para uma Coppoly, essa corda aqui pode ser excelente para você, tá? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.